Estamos de volta com Cidade Alerta e vocês acompanham já as imagens da chegada do Christian Magno, o quarto suspeito de envolvimento na associação criminosa que vitimou o delegado Marcelo Hercos. Lembrando que o Christian era a pessoa que alugava os carros para essa associação criminosa. Agora vem para a cena aqui comigo, que a informação é ao vivo. O Leonardo Barreto chega na cena, ele que vai conversar com o representante da Secretaria de Segurança Pública. Boa noite, Leonardo. Vamos agora tirar as nossas dúvidas. A gente já quer saber o que é que disse o Christian, né? Porque falávamos ontem amplamente sobre essa questão do Christian, do Manuel e do Daniel continuarem presos e do Wellington que iria para um regime semiaberto. Aí a gente quer saber, todos estão colaborando com o trabalho da polícia? É com você. Boa noite para você, Mariana. Já são 8 dias de investigações. O delegado Marcelo Hercos foi baleado com 3 tiros na terça-feira da semana passada. Desde então, nós estamos acompanhando todo o caso, todo o trabalho da polícia. Ontem nós mostramos a chegada do Christian Magno. Ele foi trazido de Salvador aqui para o COP. Ele foi ouvido pelo delegado Hilton Duarte, ainda lá na capital baiana. E ontem, assim que chegou aqui na sede do COP em Aracaju, ele prestou um novo depoimento. Aqui comigo, o assessor de comunicação da Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe, Lucas Rosário. Lucas, o que é possível adiantar sobre o depoimento do Christian? O que é que ele disse a respeito de toda a situação? Boa noite. Boa noite, Leonardo, Mariana, todos da TV Atalaia. O Christian, logo que chegou, né, aqui em Aracaju, ele foi encaminhado para o COP. E foi informalmente, ele foi ouvido lá ainda em Salvador e até no caminho, no próprio deslocamento do GTA. E chegando aqui, ele foi encaminhado, os delegados Hilton Duarte e Dernival Eloy conversaram demoradamente com ele, cerca de 2 horas de conversa. E ele disse que dos 3 ele conhecia apenas o Wellington, né? Alega que o único pedido que ele recebeu do Wellington, antes de todo o fato ter ocorrido, foi que alugasse o veículo Prisma, né? Ele deu, inclusive, no depoimento, as especificações do veículo, disse que pagaria R$600 pela utilização do veículo durante uma semana. Então, ele confirmou essa prática que ele tinha de alugar veículo e confirmou também que na noite que aconteceu o crime, ele recebeu uma ligação de Wellington através de um aplicativo e se deslocou até a delegacia de Lauro de Freitas, onde ele prestou um boletim de ocorrência falso, conforme a gente tinha noticiado na semana passada. Lucas, a Mariana fez um questionamento logo no início do nosso link. Ela quer saber, todos os 4 suspeitos, eles estão colaborando com as investigações? Tanto os que foram presos na semana passada, como o próprio Christian, ele mostrou, inclusive, no deslocamento aqui para Aracaju, um claro arrependimento, né, a respeito de toda a situação em que ele acabou também se envolvendo. Então, aparentemente, eles têm contribuído. O que mais destoa dos fatos que foram apresentados desde a semana passada e tudo que foi levantado já na investigação e que tem uma clara e natural orientação por parte da sua defesa, é justamente o Wellington, que é o homem que se envolve em toda aquela situação, que dá aquela rebrusca no veículo, que atira contra o delegado Marcelo Hercos. Também nós ouvimos ele ontem lá em Salvador, foi um depoimento ainda mais demorado e ele diz que veio para Aracaju por conta de alguns serviços pessoais que ele tinha realizado, mas confessou que já conhecia algumas pessoas que repassavam notas falsas para ele. Enfim, ele reforça alguns detalhes que foram apresentados pela polícia nos últimos dias. É normal esse procedimento, né, de que sejam prestados vários depoimentos para avaliar se há alguma contradição em algum momento, né? Sim, né? A estratégia inicial é que esses depoimentos sejam prestados, os interrogatórios, né, dos envolvidos,
os que estão sendo objeto desse inquérito policial. Então é natural, se houver necessidade de um novo depoimento, isso acontecerá. Se houver necessidade também de acareação ou reprodução simulada, tudo isso fica a cargo, né, dos delegados que estão à frente do inquérito policial. Mas para a Polícia Civil o fato está muito claro, está muito esclarecido, apesar de algumas divergências, né, em declarações. A perícia tem sido muito importante em alguns levantamentos que estão sendo realizados e a gente aí está caminhando para a reta final do inquérito policial. Já já a gente vai falar mais sobre a situação da perícia. A Mariana tem uma pergunta para você, Lucas. Pois não, Mariana? Então, Léo, só para ver se a gente entendeu direito, né? O Manuel, que seria aquele mais magrinho, foi quem indicou para a polícia a arma. A gente já tem essa informação que o Christian também está contribuindo. A gente já pode dizer que o Wellington, o atirador, ele seria o chefe dessa associação criminosa? Mariana, o Lucas já está com retorno, ele já está te ouvindo, pode responder, Lucas. Sim, ontem nós encontramos a arma de fogo, né, no fundo do shopping Construção, na Aruana. O Manuel passou essas informações para a polícia, inclusive a arma foi periciada lá no local. E eles têm contribuindo com o processo investigativo, como o Christian também. Fica muito claro, Mariana, até o contato do Wellington com esse grupo criminoso sediado lá em Salvador, que tem produzido notas falsas. Inclusive, num depoimento, ele disse que para cada nota, por exemplo, de R$200, ele compra por 100. Né? Então, há um mecanismo, há um fluxo criminoso que também está sendo investigado pela Polícia Civil da Bahia, e quem consegue essas notas falsas lá em Salvador, e já tinha vindo, ele confessa também em depoimento, mais 2 vezes aqui em Aracaju, é justamente o Wellington. Inclusive, da última vez que o Wellington veio, os outros 2 envolvidos, presos na semana passada, não estavam com ele. E, inclusive, temos imagens que divulgamos no dia 23 de agosto, o Wellington em estabelecimentos comerciais de Aracaju, repassando notas falsas. Então, além dos processos por roubos que ele já tinha lá junto à Justiça da Bahia, mais recentemente ele vinha praticando estelionatos, derramando notas falsas em vários estabelecimentos comerciais, tanto na região da Bahia como Aracaju. Então, o cabeça dessa situação todinha, sem sombra de dúvida, trata-se do Wellington. Mariana, lembrando que o Wellington é o homem apontado como sendo o atirador nesta situação do delegado. O Wellington deveria estar cumprindo prisão domiciliar na Bahia por outros crimes depois desta situação do delegado. A Justiça Baiana regrediu a pena dele para o regime semiaberto, mas a Justiça aqui de Sergipe já havia decretado a prisão preventiva, então por conta disso ele segue preso em regime fechado. Lucas, a expectativa, mais uma vez, a gente tem que falar sobre esse assunto, a expectativa agora é pela chegada do Wellington, é o que a polícia sergipana quer, é o que a população também espera, para saber de fato o que é que aconteceu, como é que o Wellington conseguiu chegar em Salvador tão rápido, de forma tão fácil, e o que é que de fato aconteceu na noite daquele dia. A Justiça Baiana deve se pronunciar sobre o assunto, né? Existe algum prazo, a expectativa de que ele chegue ainda esta semana aqui? Na última quarta-feira, quando nós solicitamos o mandado de prisão preventiva contra o Wellington, e imediatamente atendido pela Justiça de Sergipe, nós já trocamos informações com a Polícia Civil da Bahia. Na sexta-feira o Wellington ele foi preso, né, através daquela apresentação, mas foi cumprindo mandado de prisão preventiva contra ele. E naquele momento a Polícia Civil de Sergipe pediu o imediato recambiamento do Wellington para Aracaju. A autoridade policial da Bahia, da Polícia Civil da Bahia, solicitou formalmente isso para a Justiça Baiana, e houve um posicionamento já no início da semana, agora, ontem, salvo engano, da Justiça da Bahia, dando um prazo de 15 dias para que a juíza da Vara de Execuções Penais de Lauro de Freitas e também o juiz que acompanha o processo aqui em Aracaju, ele se posicione a respeito dos fatos. Entendo então que são 2 processos, um pela Bahia, em virtude das penas que o Wellington vinha cumprindo lá, e agora a prisão preventiva manifestada pela Polícia de Sergipe, com o apoio da Justiça de Sergipe,
Então a gente tem um prazo de 15 dias, a justiça, os dois juízes têm um prazo de 15 dias para manifestação, e aí a gente vai entender se o Wellington realmente vai ser recambiado para Aracaju ou se continua cumprindo a prisão preventiva solicitada pela Polícia Civil de Sergipe, lá mesmo em Salvador. Lucas, a gente sabe que o delegado Marcelo Hercos, ele estava internado no Hospital de Urgências de Sergipe, foi transferido aqui para o Hospital São Lucas. Depois disso, a gente não teve mais informações sobre o estado de saúde dele, né? O que é possível falar? Qual a situação do delegado hoje? Até a última sexta-feira, nós tivemos, sobretudo na quarta, né, internamente, houve informações muito desfavoráveis. A gente estava com bastante receio que o colega pudesse ter um agravamento, né? E na quinta-feira nós tivemos a informação de que ele teve uma melhora considerável, né? Foi até a expressão utilizada pelo Hospital de Urgência. Na sexta-feira, diante dessa melhora considerável, ele foi transferido para o São Lucas, mas a partir daí o São Lucas não emitiu mais boletins a respeito do estado de saúde dele, por um pedido da própria família, né? Que nesse momento quer se resguardar e quer acompanhar a recuperação do nosso colega. Então, por enquanto, a gente tem tido sim algumas informações de bastidores. Ele tem evoluído, tem melhorado, algumas intercorrências que são naturais da recuperação numa situação grave como essa, mas ele tem se recuperado e tem reagido bem a toda a situação. Ok. Mariana, tem mais uma pergunta para você, Lucas. Mariana. Eu quero esclarecer, Leonardo, para quem está assistindo a gente, o porquê que estamos falando exaustivamente sobre esse assunto. Primeiro, pela gravidade do que aconteceu. Estamos falando de um delegado que foi atingido por 3 disparos de arma de fogo e que está internado. Segundo, porque muito se falou em relação ao que aconteceu judicialmente. Porque ontem fomos pegos de surpresa, e quando eu digo fomos, eu digo toda a imprensa, né, com essa decisão da Justiça Baiana do regime semiaberto para o Wellington, acusado de atirar contra o delegado. Isso acaba de ser esclarecido. A gente traz para vocês essa informação de que o regime semiaberto seria por um outro crime que ele tinha cometido, em que ele estava cumprindo o regime domiciliar. Então, na verdade, a Justiça endurece. Em vez de regime domiciliar, ele agora vai cumprir semiaberto. Agora, o que a gente fica na dúvida é em relação a essa chegada do Wellington, que também foi esclarecida agora, que se diz o seguinte: a Justiça daqui de Sergipe já tinha emitido, né, o mandado de prisão, então ele pode vir para cá ser recambiado, como se diz, a qualquer momento. Aí a dúvida agora é: falamos aqui com o delegado-geral da Polícia Civil que o Wellington, né, teria sido abrigado por pessoas que não sabiam do crime, mas que dentro dessa casa outras pessoas da família ou parentes ou amigos dele fizeram essa busca. Aí a dúvida agora é: essas pessoas estão sendo investigadas? Essa associação criminosa pode ser maior? Quem seriam essas pessoas que fizeram o resgate do Wellington daqui da nossa capital de Aracaju para Salvador, na Bahia? Lucas? Então, essa situação foi apresentada. O inquérito policial, por si só, ele tem uma característica, é o sigilo. Então, tem algumas informações que, para fazer o contraponto, é preciso que a gente repasse para a imprensa, para a sociedade como um todo, mas algumas, por estratégia da investigação, a gente não pode. O Wellington, ele tratou disso no depoimento. Então, essa situação está bem clara para a polícia. O que resta saber, Leonardo e Mariana, é se houve intenção das pessoas que deram o resgate para ele, se sabiam de toda a situação que foi criada por ele horas antes do momento em que ele foi, digamos, resgatado. Isso não ficou claro no depoimento dele. Ele alega que essas pessoas não sabiam, que ele pediu ajuda de uma primeira pessoa que deixou ele em um local de Aracaju, e depois ele pediu ajuda de uma segunda pessoa que se deslocou de Salvador para Aracaju e levou o Wellington de volta para a capital baiana. Então, resta isso na investigação agora, saber se isso foi feito com dolo
né, se o resgate, a pessoa, o autor desse resgate tinha essa informação ou se não tinha e ficou sabendo apenas depois. Isso está sendo tratado na investigação também. Isso, Mariana, mostra a articulação do Wellington, né? Você perguntava há pouco a respeito da função dele dentro dessa organização criminosa, se ele seria o cabeça. Pelo que a polícia detalha para a gente, isso fica muito claro, né? O poder de articulação dele, até mesmo nessa fuga, né? A polícia de Sergipe toda mobilizada naquela noite. A gente mostrou aqui diversas viaturas, delegados, fecharam a zona de expansão de Aracaju, o próprio helicóptero do grupamento tático aéreo, e mesmo assim ele conseguiu fugir para Salvador. Mariana. Eu agradeço, viu, Leonardo, pela entrevista. Se você tiver alguma pergunta a mais a fazer, fique à vontade. Eu quero, inclusive, falar aqui, desejo melhoras para o delegado. Toda a família, eu sei que a gente tem uma grande audiência da polícia, dos familiares do delegado. A gente deseja melhoras. E até devolvo a você, Leonardo, caso você queira fazer mais alguma pergunta. Não, acho que todas as perguntas foram respondidas, né, Lucas? A não ser que você queira fazer mais alguma pontuação. Não, reforçar só o compromisso da segurança pública. Infelizmente é um caso que envolve, né, um colega, e a afronta a um servidor policial é afronta à sociedade como um todo. Então, diante disso, tanto envolvimento, né, da imprensa, da sociedade, da própria instituição. Então, agradecer a parceria com todos e que a gente está à disposição. E a gente aproveita também para te agradecer, Lucas. Lucas, que está sempre disponível, sempre atento à imprensa, atendendo às nossas demandas e nos informando, né? Como ele falou, um caso como esse acaba afrontando toda a sociedade sergipana, e a sociedade precisa estar bem informada, precisa saber quais os desdobramentos deste caso, e o Lucas está sempre aqui disposto, sempre presente fazendo esse trabalho. E a gente aproveita aqui para reforçar, Mariana, a gente segue aqui torcendo pela recuperação do delegado Marcelo Hercos, e tudo que a gente quer é em breve trazer a informação de que o delegado enfim recebeu alta médica.